Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 15ª aula do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing. Na aula de hoje, vamos ver as ferramentas do bom atendimento. As ferramentas do bom atendimento. Pergunta de acompanhamento e reflexão. O principal objetivo do vendedor do comércio varejista é fazer com que o cliente se sinta acolhido e satisfeito, se possível superando as expectativas em relação ao serviço oferecido. Tudo isso nós vimos nas últimas aulas, não é? Você saberia responder o que é preciso fazer para que o público se sinta bem atendido? Reflita o que foi estudado até agora e então veremos a seguir as ferramentas do bom atendimento. Então é isso. O objetivo, seja do vendedor do comércio varejista, do telemarketing e do atendente, não importa a área em que você atue, é sempre satisfazer as necessidades do cliente, surpreendendo, não é? Nós já vimos várias ferramentas e vamos ver outras agora. As ferramentas do bom atendimento. Se sua resposta foi sim, você sabe o que fazer, né? Para surpreender o cliente, parabéns. Você compreendeu que para um bom atendimento é necessário transmitir ao público segurança, agindo de maneira a buscar sempre o resultado positivo, a satisfação. É necessário realizar o serviço demonstrando interesse em resolver quaisquer questões ou problemas levantados, agindo sem esperar que o cliente peça proativamente. Então aqui vocês viram, nós fizemos um resumo, né, de tudo que nós vimos, a necessidade do vendedor estar preparado, né, usar a boa comunicação e, acima de tudo, viabilizar o correto atendimento ao cliente com elegância, educação, né, e proatividade, ou seja, sempre buscando ir além e buscando detectar uma necessidade que o cliente não pediu, né? Com isso você vai estar não só surpreendendo, né, como fidelizando o seu cliente. Demonstre simpatia, seja cortês e educado e jamais haja com indiferença. Sua atividade é muito importante, né? E o cliente mais ainda. Ele quer ser atendido como uma pessoa importante, afinal ele está ali para ser atendido por você. Caso você não tenha certeza, sem problemas, né? Você não tem certeza do que fazer para atender bem. Vamos revisar alguns aspectos do comportamento de quem atende para refrescar na nossa memória. Voz e postura corporal e gestual acolhedoras e respeitosas para com o cliente. Expressão do rosto tranquila, simpatia, cortesia, presteza e proatividade. Sempre tendo um sorriso, né? Sempre estando disponível de maneira respeitosa para acolher o cliente. Portar-se dessa maneira transmite confiança e demonstra a preocupação do vendedor em resolver o serviço com eficácia. Lembre-se, o atendimento ao público é uma atividade importante e contribui para que o serviço oferecido seja inesquecível. O que você pode fazer hoje para que o seu cliente se sinta encantado com a empresa onde você trabalha, o produto, o serviço e pelo seu atendimento? Lembre-se, o grande diferencial hoje nos pontos de venda, seja no telemarketing ou atendimento em público, é o vendedor. É a habilidade sua de acolher e atender e resolver problemas. As ferramentas para um bom atendimento. Quando o serviço é oferecido, o acolhimento é fundamental, é algo que eu estou sempre frisando, né? Para que o cliente se sinta bem recebido. Esse é um exemplo de uma ferramenta que pode ser usada para um bom atendimento. O acolhimento pode evitar aborrecimentos e constrangimentos, contribuindo na satisfação das necessidades do cliente. Um exemplo de postura acolhedora é sorrir levemente para que seja criado um sentimento de proximidade
com o público? Você sabe como praticar posturas acolhedoras? Vamos entender melhor como fazer isso? Esse é o tema da aula de hoje. As ferramentas para o bom atendimento. O acolhimento é apenas um dos recursos que podem ser usados no atendimento. O atendente pode lançar mão de outras ferramentas para suprir as necessidades do cliente. Vamos lá conhecê-las. Boa aparência, organização da mesa do trabalho, linguagem e o sistema sensório. Vamos ver cada uma delas no decorrer da aula. Boa aparência. O atendente está na linha de frente e é responsável pelo contato direto com o cliente, representando a empresa no momento do atendimento. Uma boa apresentação pessoal transmite confiança e segurança, e por isso alguns cuidados com a aparência são fundamentais. Normalmente existe um uniforme, é bom que esse uniforme esteja bem alinhado, e você esteja com a sua higiene e aparência pessoal bem cuidada. Organização. Ser organizado demonstra que você se preocupa com tudo em que está envolvido e principalmente que se preocupa com os outros. Além disso, manter organizado o seu ambiente de trabalho é fundamental para reforçar todos ao redor, chefes, colegas, de trabalho e clientes, o seu comprometimento com suas tarefas e com a empresa. Então, temos uma imagem aqui para ilustrar alguém que não tem esse cuidado, Se a gente não tem a mesa de trabalho organizada, vai ser difícil a gente gerenciar um bom atendimento, Como organizar a mesa de trabalho? A organização da mesa de trabalho é o primeiro princípio de condução de qualquer trabalho. E a primeira coisa a fazer é eleger prioridades. Você sabe o que são prioridades? São as coisas que devem ser realizadas no mesmo dia e com presteza. Ao fazê-lo, temos ideia de nossa agenda diária de atividades. Verifique se cada objeto que está em sua mesa tem utilidade e descarte tudo que não pertence ao trabalho. Esse é o primeiro passo. Na mesa tem que ter só aquilo que você vai se ocupar, para não tirar sua atenção e gerar distração, ok? A melhor forma de organizar os documentos é classificando por assuntos, ok? O ideal é que a mesa de trabalho tenha a menor quantidade de papéis possíveis. Aí estamos vendo aqui um exemplo nessa imagem de uma mesa bem cuidada. Alguns livros, o telefone e a documentação necessária de papéis para o seu trabalho e o notebook, o computador pessoal, ok? Vamos em frente. Isso aí. A mesa de trabalho organizada deixa nosso dia de trabalho mais fluido, ou seja, as coisas acontecem de maneira espontânea sem esforço. E o dia fica mais produtivo. E o melhor, nos faz economizar tempo, aumentando nossa produtividade. Consequentemente, nos traz melhoria na qualidade de vida. Traz melhoria no atendimento do cliente e traz melhoria na sua vida, porque as coisas vão fluir, E tudo vai ficar às suas mãos. E toda a informação que uma chefia possa pedir, ou um colega de trabalho, você com certeza irá acessar de forma bastante objetiva e proativa, Agora vamos falar da linguagem. Sempre estamos falando, que vamos reforçar essa questão do uso da linguagem correta. É o uso da língua como forma de expressão e comunicação entre as pessoas. Fazem parte de seu conjunto as palavras faladas ou escritas, os gestos e as imagens. Nós temos a linguagem verbal, não verbal e mista, que seria verbal e não verbal. A comunicação verbal, se utiliza de palavras quando se fala ou quando se escreve. Exemplos: um texto narrativo, uma carta, um diálogo, uma entrevista,
uma reportagem no jornal, escrito ou televisionado, um bilhete. Então nós vimos ao contrário uma comunicação verbal e não verbal. Vamos repetir? Se utiliza de palavras quando se fala ou quando se escreve. Então, verbal e não verbal. Exemplo, um texto narrativo, uma carta, um diálogo, uma entrevista, uma reportagem no jornal, escrito ou televisionado, ou um bilhete. É o que a gente mais utiliza, né, gente? Não verbal. Não se utiliza das palavras para se comunicar. O objetivo, nesse caso, não é expor verbalmente o que se quer dizer ou o que se está pensando, mas se utiliza de outros meios comunicativos, como placas, figuras, gestos, objetos, cores, ou seja, dos signos visuais. Então, toda empresa tem a sua comunicação não verbal, né? Muitas vezes na área de prevenção de acidentes, né? Na hora de determinar o que se pode fazer nos espaços e o que não se pode fazer, organizar o trânsito de pessoas e também de veículos, né? Empilhadeiras e tudo mais. Né? E agora a comunicação, né? Verbal, se utiliza verbal e não verbal. Se utiliza ao mesmo tempo da comunicação verbal e não verbal, exemplos são charges, cartoons e anúncios publicitários. Falta grave, cartão vermelho. Linguagem. Na maior parte das vezes, a comunicação é o primeiro contato que desenvolvemos em nossas relações profissionais. Ela definirá seu relacionamento com a empresa e, mais do que isso, será a chance para o início de um bom relacionamento. Uma boa comunicação torna forte a imagem da empresa frente a seus clientes, conquistando, satisfazendo-os e encantando-os. Ter boas ideias, expressar-se corretamente, falar de forma clara e objetiva valoriza a sua comunicação. De um modo geral, dá-se o nome de linguagem a todos os meios de comunicação. Vamos falar agora dos 7 pecados capitais da comunicação. As empresas atualmente têm muitos desafios a enfrentar, para não cometerem erros na comunicação com seus colaboradores. E as equipes e seus membros precisam estar atentos em evitar falhas que possam comprometer as suas carreiras e nem sempre são percebidas durante uma autoavaliação. Aprimorar a forma de se comunicar na vida profissional traz ganhos significativos e evita conflitos e insatisfações em todos os aspectos do dia a dia. Então, por isso que vale a pena aprimorarmos a nossa comunicação. A leitura ajuda muito, né? Prestar atenção num locutor que se comunique com eficácia, como num telejornal, também ajuda muito. Assistir vídeos de grandes oradores, tudo isso vai auxiliar a aumentarmos o nosso vocabulário, a nossa dicção e a nossa precisão naquilo que desejamos comunicar. Os 7 pecados capitais da comunicação. Conhecer a si mesmo é a primeira etapa de uma vida equilibrada e, por consequência, uma comunicação eficiente e realizadora. É preciso fazer uma reflexão profunda de como é a nossa interação com o mundo e conosco, a forma de interpretar fatos, de compreender o próximo, de adquirir o conhecimento, de tratar as pessoas perante problemas e desafios. Qual é o nosso modo de agir? Não? Então é hora de olhar para dentro, acompanhar a maneira como você se expressa e como é acolhido pelo interlocutor, não é? Pensando no processo de comunicação, quando falamos, achamos que o outro está recebendo a nossa mensagem sem interpretação pessoal. Entretanto, esquecemos algumas vezes que o nosso interlocutor adiciona significados. Né? Um exemplo disso é quando você diz alguma coisa e a interpretação sai totalmente diferente do outro, né, daquilo que você disse. Nós somos responsáveis pelo que dizemos, mas não pelo que o outro compreende. Né?
É isso que o texto está querendo nos informar aqui. Ele reelabora o que apresentamos, baseado nas suas experiências e referências. Além das palavras, usamos a linguagem não verbal, gestos e expressões para transmitir sentimentos, estado de espírito, ideias e pensamentos, intuições, sensações, valores e crenças pessoais. Nossa comunicação verbal e não verbal é a representação do nosso mundo interior interagindo com o exterior. No contexto de uma organização, cada pessoa precisa avaliar seu relacionamento com os funcionários de diferentes setores da companhia, saber lidar com a gerência, a diretoria e os mais diversos departamentos, muitas vezes envolvendo fornecedores e parceiros. Ser um profissional proativo, comunicativo e perspicaz vai ajudar a evitar os 7 pecados capitais ao se comunicar no trabalho. Então estamos vendo que o cerne da comunicação sempre é a observação. Qual é o impacto que a nossa comunicação gera no outro? Como é que as outras pessoas nos interpretam? Será que aquilo que estamos dizendo as pessoas compreendem exatamente da forma como queremos? Você se certifica para ver o que o outro entendeu? A isso nós chamamos de feedback, né? É importante na nossa comunicação perguntar o que o outro entendeu, né? Principalmente quando estamos dando instruções na execução de um trabalho, quando estamos orientando alguém que está começando no trabalho, não é? Se não tomarmos cuidado, a pessoa, né, vai se perder. E quando vamos falar de um produto, de um serviço para um cliente, é necessário ver se ele está entendendo a nossa linguagem, né? Muitas vezes a gente acha que está sendo claro e muitas vezes não está, né? Esse é um grande perigo da comunicação. Na vida moderna, parte do avanço conquistado vem do aprendizado proporcionado pelas vivências e treinamentos corporativos. Durante a carreira profissional e mesmo no decorrer da vida, é essencial observar quais os pecados de comunicação são cometidos e o que fazer para evitá-los. Então essa aula é muito importante para aprimorarmos o impacto que criamos nas pessoas, nos colegas de trabalho, principalmente em nossos clientes. Vamos ver o primeiro pecado, né? Os 7 pecados da comunicação. Apatia. De nada adianta ter o domínio da forma e do conteúdo se a fala é sem alma, sem sensibilidade e sem conexão com a audiência. Conectar-se com o outro é sentir como o outro está se posicionando, é empatia, né? E é um dos dons que nós chamamos sociais, né? É um sorriso, né? É um gesto de acolhimento, né? O contrário da apatia é a empatia, que eu acabei de falar, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo seu nível sociocultural, temperamento e momento psicológico. Com a voz serena, mas firme, pode-se articular palavras com calma, confiança, polidez e respeitabilidade, tornando a comunicação atraente. Então precisa ter brilho aquilo que estamos falando, né? Temos que ter motivação, temos que pôr energia, temos que pôr positivismo para que o nosso interlocutor se sinta muito bem na nossa presença. Segundo pecado capital, insegurança. Pessoas inseguras geralmente se comportam de maneira agressiva para se defender, né? Não precisa ser psicólogo para saber disso, para causarem medo e intimidação. Quem se conhece verdadeiramente possui uma consciência de si tão sensível que pode observar a própria atuação durante as relações interpessoais. Ou seja, eu tenho que ter a sensibilidade de crítica, né? De como é que está sendo a minha atuação, de como é que está sendo a minha comunicação. Para se perceber alguma falha, eu ter a oportunidade de corrigir, né?
Ao dominar as ações e o discurso, cultiva-se o equilíbrio interior e certamente os reflexos na comunicação interpessoal serão positivos. Quem mantém um comportamento assertivo é alguém emocionalmente inteligente e maduro e com certeza tem um destino destacado no futuro, que é o sucesso. Né? Então nós estamos vendo uma imagem de alguém gritando com a outra. A agressividade, né, é um comportamento, é um mecanismo de defesa para as pessoas que se sentem inseguras. Alguém que é seguro não precisa gritar. Alguém que é seguro, né, e tem domínio do que está fazendo, além da tranquilidade, tem a paciência, tem a resiliência para lidar com as pessoas, ou seja, inteligência emocional. Impaciência, um dos grandes obstáculos ao aprendizado e à convivência. Pouca clareza e nenhuma empatia tornam a comunicação quase que uma obrigação, ao invés de ser uma ação prazerosa e envolvente. Quando se é impaciente, sobra um pouco, quase nada, a ensinar e não há espaço para a observação e o intercâmbio de informações. Uma postura sábia requer dar o tempo de maturação necessário aos acontecimentos e também tomar decisões firmes de forma serena, sem atropelos. Então, está confirmando aquilo que eu estava conversando com vocês, né? Uma pessoa tranquila, madura, treinada e que já tem domínio das suas ações, dos produtos e serviços que propõe ao seu cliente, sempre vai ter paciência, sempre vai ter resiliência e tolerância e vai encontrar a melhor forma de demonstrar de forma eficaz o seu produto e o seu serviço. Conclusões. Nesta aula, vimos algumas ferramentas para um bom atendimento. Aparência, organização da mesa, de trabalho e a linguagem. Falamos de 3 pecados capitais da comunicação para um bom atendimento de clientes, né? Na próxima aula falaremos dos outros pecados: incoerência, prolixidade, ignorância e arrogância. Abordaremos também a 4ª ferramenta, que é o sistema sensório, né? Então, estamos concluindo a nossa 15ª aula do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing. Vimos e reforçamos muitos aspectos das boas ferramentas para o bom atendimento, né? E relevamos também a importância da autocrítica, da nossa observação e bom senso para corrigirmos as falhas no sentido de produzir um impacto positivo para que os nossos clientes se sintam surpreendidos e encantados pela nossa elegância, pela nossa proatividade, pela forma como demonstramos os produtos e serviços que estamos oferecendo aos nossos clientes. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e agradeço a participação e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.